Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é castidade. Muito importante assim, porque se perguntarmos para um, para outro e para outro sobre castidade, vamos receber a resposta de que é um tolhimento do corpo de matéria grosseira. Nós tínhamos que entender assim, que a palavra ela vai mudando a significação. A castidade é um ramo da pureza. Então a pureza tem essa importância. Então, na nossa vida, nós tínhamos que ter uma conduta, uma maneira de sermos, naquela importância assim de... Com a pureza, nós também tínhamos que relacionar com o nosso próximo, com pureza. Tem aquela diferença assim que é bem importante, que não é familiaridade. Porque a gente vê no caso de criança em formação, no caso de adolescente, as familiaridades que existem ali não têm consideração. Então não é familiaridade. Então relacionar com o nosso próximo é essa a importância. Que nos ensinos de Jesus, ele diz que fazei para o próximo aquilo que queres receber. Quer dizer que no relacionamento, então nós temos que ter também essa condição bem importante assim, de possibilitar que o outro tenha um amadurecimento quando relaciona conosco. Então a castidade é um ramo da pureza, que andam juntos. A pureza é o amor. Nesse amor nós sabemos assim que ele não anda só. Esse amor ele anda junto com a pureza e com a justiça. Então todo um cuidado que nós tínhamos que ter para a vida toda é observar-se como é que nós nos encontramos nesta observação e verificando o jeito que nós somos. Aquela condição bem importante assim, o jeito que nós somos é o jeito que os outros nos verão. E mais fácil assim de quando uma pessoa tem criança pequena em formação, a palavra que ele usa, aquela criança recebe, aquela criança repete. Então é bem importante assim a gente ir observando que nós tínhamos que nos tornarmos um reflexo. Quer dizer que na pureza, essa é a condição muito importante que nós precisaríamos de ter. Então, essas referências a gente vai observando assim que o livro Na Luz da Verdade ele vai nos auxiliando, porque fica bem fácil assim, independente de cada um de nós, quando percebemos, nós estamos com os nossos pensamentos distantes. Então, através de uma lembrança ou de uma outra maneira, e aquilo já passou décadas. Quer dizer que a referência de nós nos encontrarmos nesta condição de estarmos presentes com aquilo que nós estivermos fazendo. Com isso, nós vamos percebendo também os nossos pensamentos. Então, quando há desvio, com essa presença, voltamos imediatamente para o foco daquilo que nós precisamos. E nesta condição fica bem fácil assim, que os auxílios do Criador sempre manifestam. Se a pessoa está apresentando uma limitação naquilo que ela precisa, se ela volta para os ensinos do Criador, vem a solução. Quer dizer que no nível em que aquele se encontrava,
Naquele nível, ele não estava tendo o saber que precisa de ter. Ele voltou para os ensinos, ele muda o nível, elevou-se. Para ele mudar o nível, ele tem que voltar para os ensinos, para compreender. Então, não adianta a pessoa achar assim que fugindo dos relacionamentos que agora vai dar certo. Para dar certo, a pessoa tem que desenvolver essa maneira bem importante de tornar-se considerado. Para isso, ele tem que fazer um trabalho interno e a gente vai observando que esse trabalho é duradouro e é longínquo, porque no caso de mudança de nível, nós vemos assim que mudou o nível, mas a pessoa esforçou. Então, para passar naquele concurso, para passar no ano letivo, ela teve que ter um empenho para essa realização. Nas coisas externas, nós vemos assim, mas na nossa vida interna, as avaliações é o próprio que tem que fazer. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que para nós melhorarmos, para compreender direito as palavras que foram trazidas e a degradação que as palavras vêm sofrendo, esse é o trabalho que cada um tem que fazer. A castidade, ela é esse ramo da pureza. E depois nós sabemos assim que não tem nenhuma significação ter um tolhimento do corpo físico. É contra as leis da natureza. Aquele corpo manifesta, independente do próprio querer ter um procedimento diferente. A mesma coisa acontece com uma árvore que dá frutos. Se aquele fruto se encontra verde ainda, quando aquele pega aquele fruto, o galho vem junto. Quando aquele fruto se encontra maduro, ele solta com facilidade. Se ele não for apanhado, a própria árvore o joga para fora. Então, na nossa vida, nós temos que entender a importância de mantermos o nosso corpo físico sadio e de valorizá-lo. Cada pessoa tem que lembrar assim que as manifestações que existem no corpo são manifestações normais, manifestação que nós podemos dar o nome de natureza, mas se prejudica a natureza do corpo, o movimento que o corpo é a ele possibilitado, então aquele fica prejudicado. É bem importante percebermos as fases da vida. Depois, as referências do tolhimento, do jeito que tem o tolhimento sobre a castidade, que não é um ramo de tolher o corpo físico, mas é um ramo da pureza, que cada um de nós é que tínhamos que observar o jeito que nós somos e o jeito que precisamos de continuar sendo, para que não fiquemos prejudicados. Então, na nossa vida, os auxílios é o livro Na Luz da Verdade. Depois tem aquelas referências bem importantes assim, que a pessoa sempre está trabalhando para a manutenção do seu corpo de matéria grosseira. O curso que ela vier a fazer é sempre em benefício do corpo de matéria grosseira, possibilitando que esse corpo tenha as condições necessárias que aquele julga que vai ser bom para o seu corpo. Mas na nossa vida interna é diferente, que a pessoa tem que lembrar assim, que todas as coisas que são feitas para o corpo de matéria grosseira, se a pessoa descuida, ela só valoriza as coisas do corpo de matéria grosseira. Mas aquela conduta que nós precisamos de ter, de observar para o nosso semelhante aquilo que nós podemos dar a ele. Quer dizer que esta condição do nosso semelhante aprender conosco.
Depois nós temos que lembrar assim, que não é dando as coisas de matéria grosseira, porque se aquele não tem a condição de ter as coisas de matéria grosseira, ele vai ficar defasado. É um procedimento bem interessante, porque se ficou defasado, entrou o desequilíbrio, entrou a pendência. Então aquele que recebeu, agora ele ficou com uma pendência com aquele que o beneficiou. Esse é um trabalho bem interessante assim. Quer dizer que aquela condição de darmos para o próximo aquilo que nós queremos, a consideração, o respeito, a sinceridade, porque normalmente nós temos dentro de nós que nos relacionamentos nós temos direito. Na empresa que nós trabalhamos, sempre apresenta assim, que eu tenho direito. Mas esquecemos de uma outra coisa bem importante, que tem o dever. No caso do trabalho, se observarmos, tantas pessoas vivem daquela empresa, é como um barco. Aquelas pessoas têm que remar aquele barco, porque no final do mês, todos aqueles serão beneficiados com o trabalho que eles colaboraram para que fossem realizado. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar dessa outra parte, que não está relacionado à condição financeira, está relacionado à maneira que a pessoa tem que desenvolver daquilo que ela está recebendo. Quer dizer que apresentarmos, então, uma função que aquele que vai receber vai ficar muito qualificado e vai ficar muito feliz também. Então, aquele ensino de Jesus que para nós darmos ao nosso próximo aquilo que nós queremos receber, nós vemos assim que são valores diferentes. E que é bem interessante, porque na caminhada da vida, quando nós encontramos pessoas que estão passando por limitação, pode ser de cansaço, pode ser de uma desarmonia física, e aquele que tem a condição de resolver aquilo que está acontecendo com aquele corpo físico que está apresentando as limitações, esse que melhorou o seu corpo por aquilo que ele recebeu, e depois, quando ele faz uma outra função para aquele que o beneficiou, então pergunta-se a ele quanto é que ele vai cobrar pela função que ele está executando. Então ele fala que aquele alimento ou aquele bem-estar que o seu corpo agora apresenta é impagável. Então ele está retribuindo. Então é bem importante assim, quando conseguimos trabalhar de maneira correta com os ensinos. Então aquele que recebeu, quando ele pode retribuir, ele fala do que foi recebido. Então é esta expressão que ele utiliza, que aquilo é impagável. Então são valores eternos. E é bom nós irmos observando assim, porque tem um ensino bem importante que a pessoa viveu na matéria grosseira e ela entra pobre no mundo dos espíritos. Quer dizer que na vida daquele, ele trabalhou somente para o seu corpo de matéria grosseira. Ele possibilitou somente as coisas de matéria grosseira. Não possibilitou um outro valor. Quando tem esta condição de possibilitarmos um outro valor, aqueles que recebem, então ele vai levar junto com ele para a matéria fina de quando vencer o tempo dele no corpo de matéria grosseira, uma satisfação por ter recebido aquele auxílio. Consequentemente, aquele que o beneficiou vai receber desta alegria que esse está possibilitando. Então é bem interessante, porque sermos natural, então essa naturalidade não é para a pessoa ser agora diferente. O natural é a pessoa tendo um sorriso, uma maneira, um posicionamento.
não é simular um ato como se fosse aquilo normal. E a gente vê assim, bem interessante no caso de criança, quando a criança não está falando a verdade. Então, o jeito que ela tem o comportamento, o adulto percebe. Quer dizer que a nossa vida, tínhamos que continuar desenvolvendo esta naturalidade a vida toda. Então, aquele carinho que nós podemos dar ao próximo, que não é familiaridade, é aquela condição assim de mantermos um distanciamento. Esse distanciamento fica bem fácil assim da gente perceber que é uma consideração. É isso que nós tínhamos que estar dentro de nós trabalhando. E esse trabalho é a vida toda, porque muitos acham assim que faz somente as coisas de matéria grosseira. Mas a pessoa tem que lembrar que se não tem um carinho, aquilo não tem uma significação. E fica bem fácil também da gente ir percebendo quando nós damos um presente para o outro, que aquele presente não é adequado para aquele que está recebendo. Aquele presente ficou lá, sem nenhuma significação, ficou lá guardado. Então, se nós queremos deixar o outro feliz, e se nós não tivermos a sensibilidade para presenteá-lo, uma sinceridade vale muito mais. Então, na nossa vida, o trabalho é constante de perceber como somos. A falta de delicadeza, a falta de polidez que existe com um, com o outro, a gente ouve daquele que recebeu a indelicadeza, que ele não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, mas o outro distribuiu a indelicadeza para todos. Quer dizer que todos ficaram ofendidos. Agora, como é que vai fazer o resgate? Porque é muito trabalhoso quando isso acontece e fazer um resgate. Então, nesse resgate, a pessoa tem que lembrar que é bem importante assim, que é muito difícil esse resgate ser feito. Porque uma palavra mal falada, aquele que ouviu aquela palavra, décadas depois, a palavra ficou dentro dele numa forma de machucado. Então, aquele que agora tem vontade de melhorar-se, ele tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. E é bom nós observarmos assim que as referências que existem na vida nossa, que nós recebemos através dos velhos profetas, nós vemos assim que são quarentenas. No caso de Moisés, pela literatura, nós ouvimos falar que é 40 anos. Evidentemente que a norma do tempo e do espaço aí é diferente. Mas nós vemos, no caso da mulher que trouxe criança, ela tem 40 dias, quer dizer que é um tempo que vai melhorando. Depois tem sequelas. E é bem interessante, porque no caso de navios que apresenta uma desarmonia dentro daquele navio, aquele navio não aporta, ele fica no mar. Enquanto apresentar desarmonia com aqueles passageiros, aquele navio fica no mar. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, que para nós melhorarmos, temos que entrar nesta condição de quarentena a vida toda e sermos cuidadosos. E é bom a pessoa ir lembrando assim, a castidade é um ramo da pureza. E que nós tínhamos que ter esta pureza junto com o nosso semelhante, que não é familiaridade. Quando tem familiaridade, a gente vê, no caso de moradia, quando os pais não têm autoridade com os filhos não obedecem. E é bem grave assim, porque pode acontecer dos pais darem uma determinação e aquele filho falar que não vai cumprir aquela determinação.
que aquela função que está dando a ele, outra pessoa pode executar aquela função, que ele não vai executá-la. No caso de uma empresa é diferente, porque aquela empresa é aquele barco. Aquele barco tem que ser remado por todos daquela empresa. Se um elemento está fazendo uma limitação na função que ele está apresentando, então ele está desarmonizando aquele conjunto. Então aquele que é responsável, ou ele tira esse elemento, ou então entra naquela condição de atrapalhar os outros. Então na nossa vida, é essa harmonia que nós precisamos de entender. E esse esforço a pessoa tem que lembrar assim, que fica bem fácil assim da gente ir vendo quando uma pessoa quer fazer uma dieta alimentar. Se ela não tem o conhecimento da importância do alimento que ela está ingerindo, ela não continua. Então, um período depois que ela iniciou esse procedimento, se ela descuida, ela volta para o período que ela se encontrava anteriormente. A transformação que a pessoa precisa de ter é primeiro ela ter o conhecimento. Então, para nós darmos para o nosso próximo algo, nós precisamos de ver o tom de voz que nós estamos usando. É isso que nós precisaríamos de conseguir. O tom de voz que eu utilizo. Então, com esse tom de voz, eu vou trabalhando comigo. Então, eu posso dar para aquele que encontra-se nas minhas imediações aquilo que ele precisa e aquilo que eu preciso, porque eu estou dando a ele um reflexo. E é bom a pessoa ir entendendo assim, porque esse tom de voz, ele existe para tudo. Para o comandante, para o comandado, para a criança, para o animal que existe nas imediações da moradia. O animal entende o tom de voz. Quer dizer que o tom de voz é a intenção que está acompanhando aquela fala. Então a castidade é esta pureza, e nesta pureza tem que entrar também a entonação, a intenção. É isso que nós tínhamos que ter esse cuidado, porque numa fase da vida, quando aquela criança se encontra no período de formação e ela sofre uma repreensão pelo jeito que ela está tendo, o jeito que ela está comportando-se, então, e o jeito que ela responde, o adulto percebe, quer dizer que a intenção que houve naquela resposta, e o adulto posiciona imediatamente. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho a vida toda conosco, de ir observando como é que nós somos e qual é o procedimento que nós precisamos de ter para nós. Porque no caso da vida externa, que a pessoa está desenvolvendo a maneira que ela precisa para a sua sobrevivência. Então ela faz uma pesquisa, ela aprofunda naquelas informações, até ela ter a qualificação para aquela função que ela está pretendendo. Essa é uma vida externa, que a pessoa não vai levar quando ela largar o corpo de matéria grosseira, mas ela vai levar a maneira que ela desenvolveu, a maneira como ela relacionou com aqueles que são os seus, no seu trabalho, na sua moradia. Então é essa maneira que nós vamos levar. Então dar ao próximo aquilo que eu quero receber, então eu tenho que fazer esse trabalho para ver o que é que eu posso dar para o meu próximo. É isso que nós tínhamos que ter esse cuidado. O que eu posso fazer para o meu próximo? Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar também que precisamos do auxílio. Do jeito que aquela criança precisa da mão do adulto, do jeito que aquela criança precisa de um tutor para orientá-lo com as informações escolares, nós também precisamos desse auxílio para nós. Por isso que tem o livro Na Luz da Verdade, que é um auxílio, que é aquela referência
que nós vamos ter da maneira que nós precisamos de nos tornarmos. Então, um ser humano é igual ao outro. O que diferencia é o saber. É o jeito que a pessoa trouxe o saber. Não é somente o saber da escola, porque o saber da escola nós conhecemos assim pessoas que têm o saber que a escola possibilita, mas não tem essa bondade dentro dele. Falta essa naturalidade na sua vida, essa maneira boa que existe. E é bem interessante, porque aquele que falta esta naturalidade, também aqueles que podem ficar distante deste, fica. Porque sempre que este pode, ele usa expressões que não entra uma entonação de bondade na expressão que ele está emitindo. Ouvir um tom de voz desagradável, então nós conhecemos. E é bem interessante, porque na moradia, a criança é orientada imediatamente. Na vida profissional, se esse tem esse tom de voz assim, se aqueles que têm que ouvir o seu tom de voz, se podem, no período seguinte também, distancia desse. Então, aquele ensino bem importante de dar ao próximo, não está fazendo a importância que tem de dar para o próximo uma maneira boa, uma maneira agradável, possibilitando que o outro fica feliz. E entra no relacionamento a fidelidade, porque é bem interessante, quando existe uma consideração de um para com o outro, entre irmãos ou colegas de trabalho, ou empregado e empregador, quando existe isso, as pessoas falam que é como se fosse o meu irmão. Quer dizer que a referência irmão, quer dizer, são iguais, que é muito diferente às vezes de irmãos sanguíneos. Quer dizer que a referência de irmão sanguíneo muitas vezes é inferior, porque junto àqueles daquela moradia não tem um afeto, não tem uma consideração tão harmoniosa quanto este meu conhecido. Então, na nossa vida, nós tínhamos que estar trabalhando conosco, de ir observando a pureza, que é a castidade, que é um ramo do amor, e que andam juntos, e que anda junto também com a justiça. Quer dizer que, junto com o tom de voz que tem a pureza, tem a justiça também, porque não pode ter a familiaridade, não pode ter uma decadência, que é aquela referência, assim, de um distanciamento. Mas na vida interior, a pessoa fala assim, que é meu irmão de alma, que é aquela condição bem importante dessa ligação, desse efeito de amor que está apresentando. Então, na nossa vida, o trabalho é a vida inteira de observarmos como nós somos e de como nós estamos atuando, não é para o outro, de como nós estamos atuando para nós termos material, de quando largarmos o corpo de matéria grosseira, irmos para as regiões daqueles que já se encontram na nobreza, na polidez, na consideração. Então tem a diferença. Então as limitações que nós temos aqui na matéria grosseira, essas limitações serão um auxílio, porque vai me possibilitar manter-me desperto a vida toda. Então o auxílio que nós temos que ter é o livro Na Luz da Verdade. Esse auxílio não é para um período, é aquela condição bem importante da necessidade da minha vida interior de ter as informações para que eu venha a ter um procedimento correto durante a vida. A castidade não é um tolhimento do corpo de matéria grosseira. Quando tem o tolhimento, tem a desarmonia. A castidade é um ramo da pureza,
E nesse ramo da pureza, tínhamos que lembrar assim, que é a pureza em relacionar com o nosso semelhante. Estuda o livro Na Luz da Verdade.